Olá, gente. Boa tarde, bom dia. A gente vai conversar hoje sobre algumas dicas de currículo. Então, queria agradecer aí quem for entrando e vai acompanhando. E tem algumas orientações aí no chat já sobre como você enviar sua pergunta, sua dúvida. Fique à vontade. Eu quero me apresentar antes de mais nada. Eu sou a Pamela, eu sou psicóloga e tenho mais de 13 anos de experiência com recrutamento, seleção, desenvolvimento. E hoje eu sou coordenadora de empregabilidade no Canal Conecta, que é uma das áreas de empregabilidade aí da Croton, né? Por isso que a gente está aqui hoje para poder ajudar vocês aí numa coisa que sempre gera dúvidas, que é o nosso currículo, de como que a gente se apresenta diante de um momento tão importante como esse, que é o que a Conectando Talento está proporcionando também para vocês, né? Entrar em contato com as empresas, entender as oportunidades aí disponíveis para vocês, enviar o currículo, né? Enviar a sua informação. Então, fique à vontade para enviar a sua dúvida, tá? Para tirar a sua dúvida. Esse é um espaço pensado, né? Por uma hora aqui a gente vai falar e tirar todos os seus suas dúvidas, né, sobre esse tema, tá bom? Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui uma apresentação, né, para nos guiar em alguns pontos. E queria começar já apresentando que a gente está vivendo um momento aí onde currículo está virando, na verdade, existem diversas maneiras de você se apresentar para um momento importante como esse, que é a vaga que você tão sonhou, né? O trabalho que você está buscando, enfim. E então eu coloquei aqui diversos formatos coloridos, né? Tirando aquele padrão que a gente está acostumado de olhar o currículo. Então isso depende muito da sua área, da sua carreira, né? Mas existem diversos formatos hoje em dia que você pode utilizar para se apresentar. É claro que esse formato precisa estar muito bem alinhado com a sua área, né? Existem algumas carreiras, algumas áreas que ainda são mais formais, né? Onde os recrutadores esperam, de fato, currículos no formato ainda tradicional, enfim. Então, tenha sempre o seu currículo no formato tradicional, que a gente vai mostrar aqui também, mas saiba que você pode também experimentar outros formatos que têm a ver com o teu perfil, que têm a ver com a tua carreira e que talvez seja o melhor formato para apresentar você aí diante da sua experiência, da sua formação, dos seus interesses, de todas as suas habilidades na vaga que você está tão focado aí em participar do processo seletivo, tá? E tem uma coisa também que eu vou explicar aí um pouquinho sobre o vídeo currículo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é algo muito novo, né, que está no mercado já. E vou explicar um pouquinho como é que funciona o vídeo currículo e como é que funciona essa questão também de vídeo, né? Como é que o vídeo está sendo extremamente utilizado dentro desse primeiro momento, né, que é a análise do seu currículo, né? Antes de você ir para uma entrevista, o recrutador olha ali o teu currículo ou o teu vídeo currículo, né? Vou explicar também como é que ele funciona, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma análise de um currículo tradicional, tá? Então, eu coloquei aqui um currículo fictício do João Pedro e eu vou mostrar dois formatos desse currículo tradicional. Por isso que eu falei que o primeiro passo é sempre construir esse currículo mais tradicional para depois você conseguir colocar ele em outros formatos, né, mais inovadores, visualmente diferentes, enfim. Então, esse é o primeiro formato. Então, a gente começa de uma coisa muito básica, que é as tuas informações pessoais, né? O teu nome está sempre ali um pouco mais destacado, ou no meio, ou no cantinho, tá? Essas questões de estrutura visual, ela é muito opcional, né? De você, quando você está montando o seu currículo. E as questões das informações é o seguinte, eu, com os meus tantos anos de experiência nessa área, já vi muita coisa nessa primeira parte aqui. Então, basicamente aqui, vocês vão colocar as suas informações principais, né? Onde você mora, a sua cidade, o seu telefone, né? A forma de contato e o teu e-mail. Até coloquei uma observação aqui, cuidado com o seu e-mail.
Já vi muitos e-mails, né, que às vezes a gente faz quando é adolescente, pré-adolescente, ou e-mails, né, que talvez não seja a sua apresentação como você gostaria de ser apresentado, né? Morena, arroba, não dá, né? Coloque, faça um e-mail mais profissional, com seu nome, sobrenome, com as suas iniciais, enfim. Mas que seja um e-mail que não cause nenhum tipo de constrangimento para você, enfim, e nem para o recrutador também. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui, nessa parte, a gente não coloca informações de documentos, CPF, RG, né? Eu já vi currículo com título de eleitor, não tem a menor necessidade. Essa primeira parte é onde o recrutador bate o olho para entender de onde você é, como ele fala com você. Basicamente é isso, tá? Então, ele olha aqui o seu endereço, o seu bairro, né? Dependendo aí da vaga, né, da posição, ele precisa checar a distância, né, então ele bate o olho e já consegue ter uma ideia de distância. O CEP também é importante, gente, porque tem recrutador, a maioria acaba gravando as regiões pelo CEP. Então, se ele vê aqui o CEP é 020, ele já sabe que é da região, é daquela região determinada, então ele já sabe que você está na Zona Norte ou na Zona Sul, enfim, qualquer região, né? A gente colocou aqui o exemplo São Paulo, mas qualquer outro estado, qualquer outra cidade, os recrutadores estão atentos ao CEP e já ficam, de tanto ver currículo, né? Eles já ficam ligados também. E também tem um site onde você coloca o CEP e você identifica as proximidades, você consegue ter o olhar mais direcionado para essa questão da distância, que em algumas situações de vagas são importantes olhar assim, tá? Então, esse é o primeiro passo, as informações são essas, não coloque nada além disso. Ah, será que eu devo colocar a minha idade, se eu sou casado, solteiro, divorciado, se eu tenho filhos, né? Essas são informações mais pessoais, né? Você pode colocar, mas não tem também tanta necessidade, né? Não é algo imprescindível para você participar do processo seletivo, tá? Então, fique atento a isso. E o nosso segundo ponto é o objetivo. Aqui é muito importante, porque o objetivo profissional, ele precisa ser uma palavra, duas, né? Não dá para colocar um texto nessa parte, é exatamente aquilo que as vagas ou a sua carreira, né? A área que você está se candidatando, que tem a ver com todas as suas experiências, né? Aqui a gente deu o exemplo do controller, né? Então, é um profissional da área financeira, né? Da área de finanças. Então, todas as experiências e qualificações que ele tem precisam estar falando com esse objetivo, tá? Então, o objetivo profissional é algo muito importante. Poxa, mas eu preciso trabalhar, né? Meu objetivo é a área administrativa. A área administrativa é muito grande, né? Estou dando aqui uns exemplos. Então, tente especificar baseado nas suas experiências, baseado no que você conhece, nas suas habilidades, tá? Quanto mais especificado aqui, melhor você vai encontrar aí as oportunidades e o recrutador vai ler o teu currículo de uma forma mais limpa, mais clara, também entendendo de fato o que você quer, tá bom? E aqui tem uma forma, né, na parte de qualificações, vou mostrar o que é isso, tem uma forma da gente se apresentar. Aqui é uma forma um pouco mais longa, né, esse é o primeiro formato do currículo que eu estou mostrando para vocês, onde ele conta, né, a pessoa vai contando exatamente como é que a carreira dela foi direcionada, os métodos que ela utilizou, quais as questões técnicas, se ela teve uma experiência fora da cidade ou do país, isso também é mencionado aqui, né? O que implementou, né, dentro das suas experiências. Aqui é uma apresentação sobre você e as suas principais experiências de forma objetiva, obviamente, né? Então, a cada parágrafo aqui, ele colocou um pouquinho da experiência dele. Vejam que, dentro desse exemplo, ele utiliza apresentação em primeira pessoa. Eu participei, eu desenvolvi, eu desenvolvo, né? Se é algo que ele ainda está fazendo. Ele conta um dos maiores desafios, né? Então, o currículo é você se apresentando, né? Eu já vi alguns currículos falando em terceira pessoa, né? Então, cuidado também com isso, porque
quando você se apresenta assim, a minha carreira profissional está direcionada para a área de finanças. O recrutador vai lendo, ele já está, parece que ele já está falando com você, né? Então isso vai gerando um pouco mais de interesse de conhecer você pessoalmente, de chamar você para um bate-papo, né? Então isso também é uma forma da gente se aproximar e entender e se apresentar melhor, né? Bom, continuando aqui, dentro das qualificações, ele aproveitou para falar da formação acadêmica, tá? Ele não criou um outro tópico de formação acadêmica, esse é um dos formatos, tá? Esse formato, ele é mais direcionado para as pessoas mais experientes, que conseguem contar ali os seus projetos, né? E é quase que como uma carta de apresentação, tá? Mas todo mundo pode utilizar, não tem problema nenhum. E aqui ele conta no que ele é formado, onde ele fez, qual foi o ano de conclusão, e ele também aproveita para incluir a parte de idioma, né? Então ele conta que ele fez, que ele tem o inglês, que ele conhece tecnicamente, ele coloca o nível aí de leitura, de comunicação, ele conta que ele fez um curso fora do país, então ele está contando uma história. O currículo, ele é importante a gente entender ele como um documento que conta a nossa história, mas não é uma autobiografia, né? Por isso que ele é conciso, né? Por isso que ele é pequeno, porque é uma apresentação, de fato, objetiva dos principais pontos da sua experiência ou do que você já fez, tá? Em termos de projetos, às vezes a gente tem muitas pessoas que não tiveram ainda experiência profissional, que estão estudando, mas que viveram projetos, experiências em grupos, né, estágios, enfim. Então, a gente consegue também trabalhar com essas informações, tá? E aqui temos a trajetória profissional, tá? Ou experiência profissional, enfim. Então, aqui vocês podem colocar um pouquinho das empresas que vocês trabalharam, né? Sempre o mais atual primeiro, né? E você pode apresentar eventualmente essa empresa. Se essa empresa não for uma empresa com nome tão conhecido, você pode contar que ela é uma empresa de pequeno porte, né? Que ela ocupa o primeiro lugar no ranking no mercado de modelos X, enfim. Você pode contar quem é essa empresa, né? Se for uma empresa extremamente conhecida, não existe essa necessidade, tá? Também é legal você contar se você teve promoções, né? Ou se você teve alterações de cargo, né? Qual foi o seu cargo inicial, que é o que ele coloca aqui, a posição inicial e a posição final. Nesse caso aqui, não teve mudança, mas eventualmente, se você entrou como assistente financeiro e você está saindo ou saiu da empresa, ou atualmente você está na empresa como analista pleno financeiro, é importante você contar essa história também, de que você teve uma evolução dentro dessa experiência, tá? Aqui é o segundo modelo, que não é tão diferente, mas a gente tem algumas diferenças na parte da apresentação das nossas informações, a gente continua da mesma forma, tem o objetivo aqui, ele está mais centralizado, e tem essa parte aqui que a gente está chamando de síntese das qualificações. Vocês podem ver que tem é bem menor do que aquele outro formato que a gente acabou de mostrar. Então, aqui é de fato ainda um resumo do resumo, né, das suas experiências, da sua vivência, enfim. Porque aí a gente esse é o currículo mais tradicional, né? Então, a gente começa com as nossas informações, o objetivo, vem uma síntese das nossas qualificações e vem a parte da formação acadêmica e evolui aí com experiência profissional, cursos, enfim, outras informações, tá? Então, basicamente, a gente coloca aqui um tópico para falar da formação acadêmica e sempre inserindo também, gente, a última formação, tá? Primeiro. Então, se a sua última formação foi uma graduação, se essa última formação foi uma pós-graduação, você vai colocar essa primeiro. O currículo, ele fala sempre do mais atual para o mais antigo, seja em termos de experiência, de cursos, de projetos e da formação acadêmica também, tá? E sempre colocando o que você fez, né? Então, aqui ele coloca pós-graduação em controladoria, o ano de conclusão 2002, se você não concluiu, coloque conclusão e o ano, tá? E o local, né? Universidade de São Paulo. Então, onde você está ou estudou, tá? Onde você está estudando ou estudou.
E a parte de graduação, a mesma coisa. Graduação em contabilidade, Universidade Mackenzie. Está faltando uma informação aqui, né? Que é o ano, né? Quando foi que ele se formou, tá? É importante, sim, colocar o ano de formação. Então, coloquei aqui justamente para vocês pensarem, e está faltando um númerozinho aqui. Então, insiram, tá? E aí entra a parte de experiência profissional. Então, aqui a gente está usando o modelo de colocar o nome da empresa, a definição da empresa, o cargo, e também aqui o tempo, né? O tempo que essa pessoa permaneceu dentro dessa empresa. Você pode colocar aqui o tempo total, ou o mais indicado é você colocar o ano, tá? Então, tudo bem colocar esse tempo aqui, mas você pode colocar o ano, o mês e o ano, não precisa colocar a data que você entrou na empresa, tá? Então, eu entrei no mês de junho de 2019 e saí no mês de agosto de 2020, tá? Então, essa é a informação principal. E é legal também colocar dessa forma organizada, porque facilita a leitura, né? Mas cuidado com esses espaços, porque ele toma um espaço do seu currículo também, né? Senão você vai ficar com muitas e muitas páginas. Então, cuidado com isso também, tá? E a gente tem aqui também a parte de cursos, né? Você pode colocar, bom, eu fiz a minha graduação, fiz a minha pós, enfim, ou pretendo fazer, fiz a minha formação inicial, fiz o meu curso técnico, mas eu fiz alguns cursos, né, que não tem aí um diploma tão formal como esses de formação acadêmica, de fato. É importante, sim, inserir os cursos aqui, tá? Mas sigam essa linha, especifiquem o nome do curso, qual foi o curso que vocês fizeram, né? E onde vocês fizeram, tá? Não tem a necessidade de colocar o ano ou o mês que você fez, né? Claro, se a gente está em 2020, você tá colocando aqui um curso que você fez em 2005, realmente talvez ele já esteja um pouco ultrapassado aí para ser algo que necessite estar no seu currículo, né? Então, avalie de fato quais cursos você vai colocar aqui. Poxa, eu sou lá uma pessoa da área financeira, né? O meu objetivo é ser controller, as minhas últimas experiências é ser controller, e eu estou colocando um curso aqui de gastronomia, porque é o meu hobby, enfim, e acho que deveria colocar isso no currículo. Pensem se de fato isso tem a ver, ou esse curso vai te ajudar para você conseguir a sua oportunidade, né? Então, sim, gastronomia pode falar sobre você, sobre os teus hobbies, sobre as coisas que você gosta de fazer quando não está trabalhando, mas ele não vai ajudar dentro do teu objetivo. Então, sempre pergunte para o seu objetivo. O que que eu quero, né? O que eu coloquei aqui? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu alvo? Pensando em carreira, pensando em atividade, tá? Então, pensem se os cursos, né, e até as experiências de projetos, enfim, elas vão ter a ver aí com o seu objetivo, tá bom? E tem também uma parte de voluntariado, que é uma coisa que às vezes a gente faz, mas não coloca no currículo, né? Você também pode colocar, né? Programas e projetos de voluntariado, eles dizem bastante sobre o teu perfil, e aí sim, tudo bem, porque o voluntariado ele não precisa estar necessariamente ter a ver com o seu objetivo, mas você está contando um pouquinho de um olhar social que você tem, né, de uma atividade social que você tem, e nesse currículo tem até a ver com a área dele, né? Então, ele trabalha numa ONG que, de fato, a atividade dele é contribuir com aulas sobre matemática para negócios, né? Para jovens carentes. Então, ainda assim, tem a ver com a experiência dele, né? Então, eu acho que aqui o voluntariado se tornou uma coisa importante de falar um pouco sobre a gente em termos sociais, né? Que é algo que vale a pena ser contado. E vem a parte também do idioma, né? Nesse formato de currículo, a gente precisa também pensar: o meu inglês é básico, coloco no meu currículo? Pensem. Se o seu inglês ou o seu espanhol ou qualquer outra língua, ela tem um nível básico, vale a pena você mencionar isso no seu currículo? Cuidado, né? Então, a minha orientação é que coloquem o idioma a partir de um nível intermediário. Se você fez algum curso, melhor ainda, coloque, porque isso demonstra também um pouco da
da sua proatividade em aprender uma outra língua, enfim. Se você aprendeu sozinho, muita gente aprende outro idioma sozinho através de série, coloque também, porque isso também fala um pouco sobre você, né? De ser autodidata, né? De buscar aí estudar sem necessariamente ter um curso, enfim. Então, é uma informação importante também. Entender se o pré-requisito da empresa está solicitando o idioma, se você vai utilizar o idioma no seu dia a dia, tá? Então, pensem também nisso, tá bom? Mas é uma informação importante de ser compartilhada, tá? Muito bem, finalizamos, né? Se o Thiago tiver... O Thiago está me ajudando aí com as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, mandem. Thiago, se tiver pergunta aí, pode me acessar, me avisar, que antes da gente começar os próximos tópicos, a gente responde, tá bom? Com certeza, Pamela. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, tá bom? É só enviar no chat. Tem um botãozinho de chat aqui na barra de ferramentas. Vocês podem enviar por escrito ou pedir também o acesso ao microfone, tá bom? Que a gente garante para vocês e vocês realizam a pergunta. Isso aí. Muito bem, então vamos continuando aqui. Se o pessoal tiver pergunta, o Thiago me aciona, tá bom? Bom, vocês já ouviram falar de vídeo currículo? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de entender ou de ver como funciona. Pesquisem depois, eu acho que vale a pena. É algo muito novo. Na verdade, já tem alguns anos que as empresas, no momento de processo seletivo, elas utilizam, algumas empresas utilizam a ferramenta de vídeo. Em qual momento? Recebo o currículo de vocês, né, para a vaga que eu divulguei, faço essa análise dos currículos, se eles estão dentro do pré-requisito, né, técnico que a gente precisa. E aí, o segundo momento é fazer 2 ou 3 perguntas importantíssimas, né? Sejam perguntas de questões mais de avaliação de competências comportamentais ou de competências técnicas, né? Para validar um pouco do seu conhecimento. Então, essa estratégia, ela começou a ser utilizada muito na área de tecnologia, né? Para entender principalmente sobre linguagem de programação, quanto aquele programador, aquele analista de sistemas conhecia da área que ele estava se candidatando ou da linguagem que ele estava se candidatando. Então, as empresas utilizavam esse recurso. Então, enviavam para o candidato, para os candidatos, né, perguntas, né, e que ele precisava gravar isso em vídeo. E aí ele podia fazer essa gravação com o celular dele, porém, existia aí sempre o viés dele se preparar para gravar esse vídeo, né? Então, já existem algumas empresas que utilizam o vídeo como forma de você responder, quase que um primeiro filtro, né? Além, depois ali do seu currículo. E aí você tem que falar na hora, né? Na hora que você entra no link que essa empresa te enviou para responder as 3 perguntas, o vídeo já começa a ser gravado e você precisa já falar. Você não consegue ter acesso às perguntas antes, né? Para se preparar. Então, ou você sabe ou você não sabe, né? Então, essa preparação, ela precisa acontecer constantemente, né? E você, como profissional, se preparando e entendendo que para aquela posição que você se candidatou, de fato você tem toda a experiência, né? E ser sincero, acho que isso é uma coisa muito importante. Nunca minta no seu currículo, muito menos um vídeo, né? Currículo, porque a gente vai chamar você para entrevista, vai entender, e o mercado, ele não é tão grande como a gente imagina, a gente sempre acaba conhecendo pessoas, né? Então, cuidado com os pontos que vocês colocam no currículo, né? É uma dica aí de sempre ser sincero. Não coloque se você não conhece determinada ferramenta, se você não dominou, se você não trabalhou, se você não fez, tá? E aí, com essa evolução, né, de utilizar os vídeos para responder perguntas, eventualmente específicas ali como primeiro filtro, a coisa foi evoluindo e aí sim criaram um vídeo currículo, que nada mais é todo esse passo a passo que a gente conversou aqui do seu currículo escrito para o vídeo, né? Então, algumas empresas fazem a solicitação,
os candidatos de envio o seu vídeo currículo e determinam o tema, né? Você não vai contar ali todo o seu currículo, né? Oi, meu nome é João Pedro, meu objetivo é ser controller. Não é assim. Existe sim esse formato, mas normalmente quando o vídeo currículo é solicitado pelas empresas, elas especificam o tempo, né, do vídeo. Então, o seu vídeo precisa ter 2 minutos, e você vai falar especificamente da sua última experiência profissional, ou da sua formação, ou dos seus projetos de voluntário, enfim. Eu acho que a empresa sempre vai solicitar algum ponto específico para você comentar no vídeo currículo, tá? E como é que eu faço esse vídeo? Bom, a gente está com o celular na mão o tempo todo, né? Escrevendo, né? Mas quando liga a câmera, tem muita gente que fica ainda muito tímido, né? E isso é muito natural. Não é um ambiente que a gente está acostumado a estar ali todos os dias olhando para uma câmera, igual eu estou aqui, né? Olhando para uma luz aqui no notebook e falando com vocês. A gente gosta de olhar para as pessoas, né? E falar, enfim, e tem toda a questão da timidez. Então, você pode pegar o seu celular desligado, ir testando, fazer um teste com ele desligado, né? Falar sobre você com ele desligado. Depois você liga, faz alguns testes, né? Liga o vídeo. E aí sim você vai aprimorando um pouquinho e criando uma intimidade com a câmera, né? Ninguém precisa fazer um vídeo com toda a experiência de um blogueiro, né? Mas é importante saber que as empresas estão exigindo esse formato e que é muito legal, porque aí o recrutador já vê você ali no vídeo, já vê como você fala, né? Como você se apresenta. Então, e tem uma questão de energia, né? Cuidado quando vocês forem responder ou perguntas para o processo seletivo em vídeo ou fazer o seu vídeo currículo com a sua energia, né? Então, oi, meu nome é Pamela, né? Eu estou aqui, eu estou com muita vontade. Cuidado, né? Escolham um momento e um dia que vocês vão conseguir falar sem se sentir envergonhados porque tem outra pessoa ali olhando, da família, enfim. Então, pensem nisso. A energia que você está colocando nesse vídeo é algo muito importante, tá? Que é a mesma energia da entrevista. Como é que você chega no momento da entrevista, né? Então, pensem nisso, tá? Pensem nisso, porque é algo muito importante e muito atual, né? O vídeo currículo é algo que já está acontecendo, né? Então, eventualmente, vocês podem participar, sim, de processos seletivos que solicitem, tá? Vamos lá. Perguntas, né? Eu separei algumas aqui nos meus post-its para fazer para vocês, para comentar com vocês, na verdade. Mas se tiver pergunta, Thiago, pode me acionar, tá bom? Tranquilo, galera. Estamos abertos aqui para pergunta, tá bom? Sobre a questão do vídeo currículo, também sobre outras dúvidas de currículo. É só enviar pelo chat ou pedir o acesso ao microfone, tá bom? Que a gente libera para vocês. Isso aí. Muito bem. Vamos na primeira aqui. Mito, o currículo precisa ter uma página? Vocês acham que isso é mito? Pensem aí, quantas páginas o currículo de vocês possui? E aí, vocês comparem com quanto tempo de experiência profissional eu tenho, tá? Existem algumas sugestões dessa questão de uma página de currículo, justamente pelo tempo e pela quantidade de currículos recebidos para uma vaga pelo recrutador. Então, o recrutador nas empresas, ele cuida, em média, dependendo do volume de vagas da empresa, ele cuida, em média, de 30 a 60 vagas. Tá? Tem lugares que são menos, tem lugares que são mais. Essas vagas não necessariamente têm o mesmo perfil, são da mesma área. Então, ele pode ter 10 vagas de analista administrativo, ele pode ter 2 de recepcionista, ele pode ter 5 de enfermeiro, e áreas distintas, né? Dentro da mesma empresa. Existe uma sugestão de, a cada 10 anos de experiência, você tem uma página de currículo. É uma sugestão. Então, assim, não pensem que é um baita crime, de que a gente olha, a primeira coisa que a gente olha é quantas páginas tem. Não é verdade. Porém, se tiver ali 3 páginas, a gente está falando
de uma pessoa recém-formada, né, ou de uma pessoa que teve uma ou duas experiências profissionais, enfim, talvez tenha um pouco de exagero na questão do tamanho, tá? E vou explicar por quê. Em média, como eu falei, tem essa quantidade de vagas que o recrutador cuida. Imagine só para cada uma vaga quantos currículos ele recebe, tá? A gente está falando de mais de 1.000, né? Muito mais de 1.000, dependendo da vaga, né? Então, como é que o recrutador olha 1.000 currículos? É muito surreal o número que a gente recebe de currículos para uma vaga, né? Então, cuidado, tá? Com o tamanho do seu currículo, tente ser objetivo, né? Tente ser específico, né? Nas coisas que você vai apresentar sobre você mesmo. Não tem necessidade de ter mais de uma página ou ter duas, se você tem poucas experiências. Nas experiências profissionais, também existe uma sugestão de você colocar apenas as 3 últimas, tá? Então, as 3 últimas experiências é o mais indicado. Claro, se a terceira, por exemplo, né, a mais antiga aí da sua lista, for uma experiência que não teve tanta relevância, né, de novo, olhando sempre para o seu objetivo, talvez não seja necessário, aí você economiza um pouco mais de espaço também, tá? Então, é isso. O recrutador leva, em média, de 4 a 6 segundos olhando o seu currículo. Por isso que tem a ver aí com essa questão do tamanho da sua apresentação, né? É basicamente isso. Ele olha onde você mora, ele olha ali as qualificações, ele procura palavras-chave. Com toda a evolução da tecnologia, hoje em dia, os próprios sites das empresas, né? A gente tem um site aí muito específico que todo mundo conhece, que é o LinkedIn, né? E tantos outros sites, eles têm palavras-chave, né? O Canal Conecta, né, que é o portal de empregabilidade da Croton, também tem isso, né? Então, é uma programação específica, onde ele busca, dentro do pré-requisito e de toda a composição ali da divulgação da vaga, ele vai buscar aquelas palavras-chave nos currículos. Então, pensem nas palavras-chave que vocês escolhem e colocam dentro das qualificações ou dentro de campos específicos quando você está preenchendo o seu currículo nos sites, tá? Que justamente tem a ver com essa análise automática, tá? Essa análise automática, ela é a busca por palavras-chave para entender se a gente vai fazer uma coisa chamada match, tá? O match é justamente esse encontro do teu currículo, né, das tuas palavras-chave, que são palavras que, de fato, têm a ver com suas experiências, seus conhecimentos, com o que a vaga está pedindo. Deu esse match, existe esse encontro, e aí você provavelmente vai ser convidado para participar da segunda etapa, né? Que pode ser uma prova, o vídeo, como eu falei, né? Ou a própria entrevista, tá? Então, o Canal Conecta tem essa funcionalidade, muitos sites da própria empresa ou sites específicos de vagas também tem, tá? Então, isso é muito importante. Então, antigamente, né, não existia esse match, não existia essa tecnologia. Então, o recrutador que olhava e o recrutador com o olho dele que procurava as palavras-chave ainda acontece, né? Tem muita empresa que não tem essa funcionalidade, então é o recrutador que procura ali as palavras-chave e traz o seu currículo para uma segunda etapa, para uma entrevista, tá? Então, mas ele não consegue tomar tanto tempo se o seu currículo tiver 2, 3, 4 páginas, né? Não dá. E também se não tiver dentro daquele formato que ele já está acostumado. Nome, informações pessoais, qualificações, formação, experiência profissional. Esse é o formato mais tradicional que os recrutadores estão acostumados, tá? Então, isso facilita também a questão do tempo na análise do seu currículo, tá? Sempre entenda os pré-requisitos da vaga antes de enviar o seu currículo, tá? Isso é muito comum. Na minha experiência, eu via muitas situações assim. Eu cuidei durante algum tempo da minha experiência profissional de vagas na área da saúde, e a gente divulgava vagas de médico, por exemplo, né? E muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem se candidatavam para essa vaga.
E o pré-requisito básico era você ser formado em medicina, né? Então, assim, não faz sentido por que essa pessoa está mandando currículo. E eu até entendo esse movimento, porque as pessoas estão querendo, né, participar de entrevista, entrar naquela instituição, naquele hospital, enfim, naquela empresa, e aí elas acham que enviando o currículo para essa vaga ou para qualquer outra que não necessariamente tem a ver com a formação dela, ela vai ser chamada. E eu respondo para vocês, não, não vai, tá? A gente vai analisar os currículos que estão dentro do pré-requisito. Você não está dentro do pré-requisito, eventualmente o recrutador pode até olhar o teu currículo e falar, poxa, esse currículo aqui podia ser muito bom para uma outra área, né? Não para essa. E ele guarda o teu currículo, mas a situação, né, para isso acontecer, ele precisa estar muito atento às outras posições, e nem sempre isso acontece, até por uma questão de tempo mesmo, né? Por uma questão de volume de vagas, volume de currículos, né? Então, não envie o currículo de vocês para as vagas que não tem a ver com o perfil de vocês, né? Que você não corresponde. Ah, o pré-requisito é ter graduação em administração, eu não tenho. Não se candidate, né? Porque você não vai ser chamado, né? É a mesma coisa que a gente for prestar um concurso e tem lá um edital. O edital é o pré-requisito, né? São as orientações, né, do que você precisa. E se eu não tiver, para que eu vou prestar aquela prova? O que vai fazer sentido, né? Eu não vou ser chamado, né? Eu não vou conseguir concluir ali o que eu estou me dedicando de tempo. E aí vocês dedicam tempo para enviar o seu currículo para uma vaga que você não vai ser chamado. Então, pensa nisso, tá? E, por último, eu devo inserir as minhas competências comportamentais no meu currículo? O que significa isso, gente? Tem muitas pessoas que colocam, né? Eu sou proativo, né? Eu sou empático. Eu já vi muitos currículos assim. Cuidado se você for colocar isso. Minha sugestão é não coloquem, porque as suas competências comportamentais serão avaliadas na entrevista, tá? O currículo, ele é uma forma de você apresentar as suas experiências mais técnicas, né? Os projetos que você participou, a sua responsabilidade dentro de cada experiência, mas as competências comportamentais, se você colocar ali no teu currículo, você vai ser provavelmente, se for convidado para entrevista, questionado uma a uma, né? A gente vai pedir exemplos, a gente vai pedir para você contar situações onde você, onde demonstre que você tenha aquela competência, né? Por que você se acha proativo, né? Me conte uma situação onde você demonstra esse tipo de comportamento, né? Então, a gente vai questionar no momento da entrevista. Então, não tem necessidade, porque quando a gente lê, eu sou proativo, eu sou empático, eu sei trabalhar em equipe, isso não está querendo dizer muita coisa, né? Porque a gente não conheceu as suas experiências nesse sentido, a gente não conversou com você, né? Então, entender isso é algo muito complexo, né? Então, cuidado com as competências comportamentais no currículo, tá bom? Muito bem. Perguntas, Thiago? Pamela, temos uma pergunta aqui da Eliandra. Ela perguntou se o tamanho do currículo e se o tamanho do currículo for maior por conta da formatação. Leandra, boa pergunta. A formatação do currículo, ela precisa ser muito bem escolhida, mas eu vou até voltar aqui, se vocês me permitem, no meu currículo tradicional. Pense o seguinte, ó, aqui a gente já está com metade do currículo, tá? Então, se vocês abrirem um Word mesmo e forem digitando o currículo de vocês, vocês vão ver que a possibilidade do tamanho exceder ela é muito pequena, de novo, dependendo do tempo de experiência que você tem. Agora, se você escolher uma formatação que estende muito, cuidado, né, com essa formatação que você está escolhendo, né? Porque o que conta são as informações, não a formatação. Ninguém vai ser chamado para uma entrevista porque o seu currículo está formatado diferente, enfim, super inovador. Porque o que vai ser analisado são as informações, tá? Basicamente é isso. Então, cuidado com a questão do tamanho, né, do currículo, da página, porque, como eu falei,
Existem todos esses dados aqui de quanto tempo o recrutador leva, né? Se ele tiver que ficar, cuidado com a questão da formatação, porque se ele tiver que ficar procurando as suas informações, ele também já pode descartar ali por conta de tempo, ele tem um tempo para analisar cada currículo, né? Então, cuidado também. Como eu falei, não é nenhum crime o currículo ter 2 páginas, até 3, mas pode ser um exagero, né? Repense sempre no formato. Eu sempre faço a sugestão para quem eu conheço, enfim, que sempre, pelo menos uma vez por mês, dá uma olhada no seu currículo. Ah, mas eu estou empregado. Não tem problema. Dá uma olhada no seu currículo. Né? Olha outros currículos, né? Na internet, ou no LinkedIn, ou, enfim, em outros sites, né? Para você se basear, né? Olhar ter outros exemplos, né? Poxa, mas essa pessoa aqui tem mais tempo de experiência e está com o currículo numa formatação parece que melhor, porque está mais enxuto, está mais objetivo, né? Então, pensem nisso, tá? O tamanho, ele não é um crime, mas existem algumas sugestões para você poder, para o recrutador poder bater o olho e falar, puxa vida, 3 páginas, né? Essa pessoa, será que tem quantos anos de experiência? 30 anos? 20 anos? Porque aí tem muita coisa para contar mesmo, né? Então, cuidado. Essa é a minha dica para vocês, tá? E aí tem também, tem alguns sites de forma gratuita que vocês podem procurar depois. Tem um chamado Life Career, em inglês, mas ele tem toda a parte em português, que você vai preenchendo as suas informações e ele apresenta o teu currículo, né? Ele sugere como que você deve colocar para ser mais enxuto, para apresentar só em uma página, no máximo em 2, né? Então, tem alguns sites que você pode também escolher uma formatação que te ajude, né? O próprio LinkedIn, ele é um site gratuito, onde você preenche suas informações e ele sai ali um perfil de currículo bem legal, mais moderno, né? As informações pessoais ficam do lado esquerdo, né? Então, tem a sua qualificação legal ali. Então, o LinkedIn também, e aquele arquivo, você pode baixar ele em PDF, né? E aí você tem o teu currículo ali. Então, outros sites também, você tem essa opção, tá? Então, cuidado aí com o tamanho, tá? E com a formatação também. Escolham bem a formatação do seu currículo. Mais perguntas? Eu tenho uma, se você se importa, Pamela. Pode perguntar. Eu gostaria de saber se é interessante nós estudantes termos sempre um template com um visual mais apresentável para enviar também para as empresas, ao invés de sempre aquele esquema de tópicos e a página em branco, se é importante ter 2 colunas ou apenas uma coluna. Você pode falar um Sim, pouquinho, por favor? posso. O Thiago, como eu mostrei aqui, eu coloquei um currículo bem tradicional, né? Bem simples, onde você pega ali a página do Word e vai colocando as suas informações e separando por tópicos, né? E aí, a gente tem alguns formatos de currículos bem interessantes, né? Onde o pessoal está usando até o design thinking, né? Você coloca ali tua foto no meio e vai puxando todas as tuas informações, então visualmente ele fica diferente. A questão do template, né? De você ter coluna, de não ter, eu acredito que assim, não interfere, tá? Na análise do seu currículo, dependendo de como você apresenta. Então, escolha bem essa questão, por exemplo, do template. Se você colocar uma cor muito forte, né? Tem até uma questão de leitura mesmo. Teu olho vai doer, né? Qualquer olho ali vai doer. Às vezes na tua máquina fica de uma cor, quando você manda por e-mail para o recrutador fica de outra. Então, essa questão de cores, né? Tem um site chamado APInfo. É muito antigo esse site, na área de tecnologia. E você podia escolher fundos, templates. E tinham alguns que eram cores assim que não dava, a gente não conseguia ler, né? E o próprio site sugeria isso, mas era horrível, horrível. Eles até mudaram isso. Então, isso, na verdade, até prejudica a análise, porque a gente não vai conseguir ver, porque vai doer o olho, vai ter todas essas questões que a gente, quando está montando, às vezes não para pensar, né? Quer fazer um currículo todo cheio de coisa.
Currículo é algo simples, são as suas informações. Então, você pode eventualmente colocar em coluna para dividir, mas ele não precisa ter florzinha, não precisa ter firula, sabe? Quanto mais limpo, né? Todos os recrutadores trazem um pouco dessa fala. Quanto mais limpo, e o limpo nesse sentido tem o objetivo de ter ali as tuas principais informações, né? Você não precisa colocar logo de empresa, o logo de... Não precisa disso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que gera dúvida, né? Quanto aos estudantes, principalmente, às vezes tem uma questão de experiência, tempo de experiência, sempre tentar colocar os projetos, sabe, que participou, os estágios que está fazendo. Poxa, eu sou monitor da disciplina X lá no meu curso da graduação. Coloque isso também, porque isso é uma experiência relevante, né? Então, tudo que você participou, que você desenvolveu, até no próprio ensino médio também, né, no colégio, enfim, coisas que você participou, acho que tem a ver, obviamente, com aquilo que você está buscando, mas se você for um recém-formado, né, você não tem tanta experiência, todas essas experiências são experiências adquiridas, né, e que elas podem sim ser transformadas em competências ali na hora da análise na entrevista, tá? Então, assim, a questão do template é algo bacana ter, sabe? Mas não é algo assim que vai fazer tanta diferença. É pensar no teu currículo, né? Se ele está estruturado, seja utilizando um template de coluna ou não, mas se as suas informações estão, você está satisfeito com o que está escrito ali, como você está se apresentando, você não esqueceu de nada, né? Eu sempre faço releitura de currículo, eu dou algumas mentorias sobre isso, e eu sempre questiono, assim, às vezes as pessoas colocam coisas tão genéricas, né? Experiências em rotinas administrativas, por exemplo. O que são rotinas administrativas? Numa empresa é uma coisa, na outra empresa é outra. Especifica, tá? Especifica de fato o que foi a tua experiência na rotina administrativa, o que você fez. Né? Então, isso é algo muito importante. Pergunta para você, o que eu fiz? E coloca ali. Né? Claro, você não precisa colocar um texto enorme, mas coloca ali de uma forma objetiva, tá? Então, assim, existem diversos templates, Thiago, legais, assim, que você pode utilizar, mas o mais importante é o conteúdo, sempre olhar o conteúdo. E cuidado também, eu já vi alguns currículos que o telefone, e-mail, a forma de se comunicar com o candidato, ele estava atrás ou numa segunda folha. Então, o recrutador tinha que ficar... Eu mesma já fiquei procurando como é que eu falo, né? O currículo ali estava legal até ali. Ele priorizou outras informações e ali, cadê o telefone, cadê o telefone, cadê o telefone? E eu fiquei procurando. Então, tentar seguir pelo menos essa estrutura de o contato ali, né? É importante, mesmo que sejam templates diferentes, tá? Perfeito. Muito obrigado, hein, Pamela? Imagina. Tem mais perguntas? Vamos, já está na hora de encerrar, né? Queria só falar de uma última coisa, que é a foto, né? Muitas pessoas têm dúvidas se coloca foto no currículo, se não coloca. A foto, ela não precisa, não existe a necessidade de você colocar no currículo, tá? A não ser que a empresa solicite. E se de fato tiver a ver, né, gente? Por que eu preciso de uma foto se eu sou uma analista de RH, né? Então, a foto, ela é solicitada de uma forma, dependendo da área, enfim, você pode colocar no seu currículo. Aliás, esse formato aí que eu estou mostrando para vocês é um formato bem legal, onde numa coluna, é um formato parecido com o do LinkedIn, né? Tem a foto, no lado esquerdo da coluna tem uma apresentação, os hobbies, os interesses que ela tem, aí está falando um pouco dela, e do outro lado toda a parte de experiência, formação, a parte técnica, né? O quanto ela tem aí de entendimento nas questões técnicas, tá? Então a foto, ela não é imprescindível, né? A não ser que a empresa solicite, mas é legal, mas pensem numa foto bacana, uma foto mais profissional, onde tenha só o seu rosto, como tal o da moça aqui desse currículo, né? Da Arya, porque tem muitas fotos de óculos escuro, de boné, né? De mostrando decotes. Não tem necessidade, né? A gente está falando aí de um currículo, de um documento,
E o que importa, se você for colocar foto, é o seu rosto. Mais nada importa, tá? Então, pensem bem aí que foto que vocês vão escolher. É legal colocar, mas não é imprescindível, tá bom? E aqui eu coloquei, só para passar rapidinho para a gente fechar, diversos sites e aplicativos onde vocês preenchem as informações de vocês e ele te dá um template legal do seu currículo, tá? E aí você consegue salvar em um Word, consegue salvar em PDF, enfim, diversos formatos, né? E dependendo ali tem esse primeiro aqui, que é o TAC, que ele até faz algumas perguntas específicas para fazer match, né? Tem quase todos aqui utilizam aquela inteligência do match, né? Das suas informações, das suas palavras-chave com as palavras-chave da posição, da vaga, né? Então, pesquisem, né? Aqui são boas referências, são as mais conhecidas aí do mercado, para te dar um template legal do seu currículo, tá bom? E é isso, finalizamos. Dúvidas mais, Thiago? Alguém quer perguntar? Excelente, Pamela. Gente, mais uma vez, tá bom? Se quiserem fazer alguma pergunta, é só mandar no chat que a gente libera aqui também o áudio. Ou podem mandar por escrito que eu leio aqui para Pamela e ela esclarece, tá bom? A gente já está chegando no final, então aproveite essa oportunidade única aí. Aí. Estamos disponíveis aqui para ajudá-los nesse tema. Queria agradecer, né, a participação. A gente está com 13 pessoas aqui, né, participando. Queria agradecer a participação de todo mundo. E quem tiver aí, aproveite o último minuto, né, Thiago, para mandar pergunta. Exatamente. Para a gente poder finalizar. Eu vou fazer um fechamento, tá, Thiago? Pode Com ser? certeza. Como não temos mais perguntas, vamos fechar Tá aqui, bom, tá vamos bom? fechar, tá bom. Bom, obrigada aí todo mundo que participou, Thiago aí pelo suporte e lembrem, gente, o currículo é algo muito importante, né? A sua primeira apresentação ali pro seu objetivo profissional, né? Aquilo que você está almejando. Então, façam com calma, utilizem as melhores referências aí na internet, nos sites. Se forem escolher foto, escolham a melhor foto, tirem uma foto mais profissional, né? Pensem bem em todos os objetivos que vocês têm, porque ele faz toda a diferença, assim, quando a gente olha os currículos e faz uma análise, a gente percebe o quanto muda ali na hora de você se apresentar, né, dependendo de como ele estava formatado, tá? Principalmente na questão de conteúdo. O português é muito importante, não se esqueçam disso. Cuidado com o português aí no currículo, né? Façam uma releitura, peçam para alguém ler, que às vezes a gente fica ali com o olho e não pega, né? De tanto que a gente olha o currículo. Então, peçam para outras pessoas lerem, né? Ver se está fazendo sentido, né? Então, isso é importante. E boa sorte aí nos processos seletivos, né? Espero que vocês consigam, né? Tá cheio de vaga aqui na Conectando Talentos. Espero que vocês consigam aí achar a oportunidade tão esperada para vocês. Boa sorte, viu?